Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! Às vezes, antes de olhar para frente, a gente precisa olhar para trás e recordar um monte de coisas importantes que a gente aprendeu no passado. Porque quando a gente recorda conceitos importantes, a gente aprende com muito mais segurança no futuro. E não é filosofia de botequim, não. Você vai ver na teleaula de hoje a importância de recordar conceitos de aulas passadas, como o conceito de identidade, por exemplo. E mais, vamos entrar com tudo na revisão de conceitos como multiplicação, identidade, propriedade distributiva. Por isso, vamos pôr o pé no breque. Vamos dar uma paradinha, né? E recordar os produtos notáveis. Você saberia ler para mim o que é que está escrito nessa placa? A mais B igual B mais A. A mais B é igual a B mais A. E por acaso você se lembra o nome dessa igualdade matemática? Não. E você se lembra e sabe o nome dessa igualdade matemática? Identidade. 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 Obrigado. Nada. Como já vimos em teleaulas anteriores, a matemática não lida somente com números. Às vezes, precisamos recorrer também às letras. Neste exemplo que tenho em mãos, temos que A mais B é igual a B mais A. Isso é uma identidade em matemática. Identidade é uma igualdade que contém letras e que sempre é verdadeira quando você substitui as letras por números. Quer dizer então que se eu substituir o A e o B por números, a igualdade tem que ser verdadeira? Exatamente. Entendi. Me dá um exemplo. Um exemplo. Se você substituir o A por 2 e o B por 5, como é que vai ficar? Não, aí tem que fazer a conta, né? Nós temos A mais B é igual a B mais A. Então substituir o A por 2 e o B por 5, que é igual a 5 mais 2, tem lógica. O resultado é uma igualdade, certo? 7 é igual a 7. Está certinho. Está vendo como é bom a gente recordar o que já aprendeu? É, você tem razão. Agora, isso aqui é simples. Quero ver você recordar coisas mais importantes. Como o que, por exemplo? Como, por exemplo, calcular a área do retângulo. Você se lembra? Mas é claro. Para calcular a área de um retângulo, é só multiplicar o comprimento pela largura. Aqui, S, que quer dizer superfície, é igual a A vezes B. Se a figura for um quadrado, vale a mesma fórmula. É só multiplicar um lado pelo outro. No caso, A vezes A, porque os lados são iguais. Então, A vezes A dá A ao quadrado. Você tá fazendo direitinho a lição de casa, hein? É, eu quero ter tudo na cabeça. Por isso eu acho importante a gente recordar o que já aprendeu. Você lembra dos conceitos? Conceitos? Me dá exemplo de um conceito que você acha importante a gente recordar. Eu tenho uma suspeita. Aliás, uma sugestão. Eu acho que os nossos dois amigos deviam estudar a multiplicação e a propriedade distributiva. Lembra? E se tem algum engraçadinho aí achando que propriedade distributiva é alguma espécie de reforma agrária ou qualquer coisa do gênero, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Propriedade distributiva é o tipo da coisa que você deve se manter afiado, pois é com ela que você aprende a não dançar quando faz equações. Vamos ver se os nossos dois amigos se lembram disso. Você lembra como se resolve uma multiplicação do tipo A vezes B mais C? A vezes B mais C. Não lembra? A regra é muito clara. Quando um número multiplica uma soma, ele multiplica cada parcela da soma. Repete a regra para lembrar. Quando um número multiplica uma soma, então ele multiplica cada parcela da soma. Explica melhor isso. O A multiplica cada parcela da soma. Ou seja, o A multiplica a parcela B, transfere o sinal da soma e multiplica a parcela C. Então temos a B mais a C.
E por isso que se chama propriedade distributiva. Porque o número que multiplica se distribui entre as parcelas que estão dentro do parênteses. Então temos A vezes B mais C é igual a AB mais AC, que, como vimos antes, é uma identidade. Agora eu entendi essa propriedade distributiva. Mas acho que tem uma coisa que você não lembra como resolver. O quê? Quero ver você interpretar geometricamente esta identidade aqui. Vamos refrescar a memória do nosso amigo. Essa identidade, A vezes B mais C igual AB mais AC, pode muito bem ser representada geometricamente. Esta figura traduz a equação. Ela mostra dois retângulos colados. Os dois têm a mesma base A, mas suas alturas são B e C. O retângulo total tem, portanto, base A e altura B mais C. Para calcular a sua área, é só multiplicar base vezes altura, ou seja, A vezes B mais C. Repare que, se dividirmos os dois retângulos que formam o retângulo total, temos uma nova soma, AB mais AC. E assim, a gente mostra geometricamente que a identidade está correta. A vezes B mais C é realmente igual a AB mais AC. Mas vamos lembrar um pouco mais como é que se desenvolve uma propriedade distributiva. Vamos colocar mais um elemento na equação, a letra D, para resolver a multiplicação. A mais B vezes C mais D. Para resolver essa equação, primeiro a gente multiplica cada elemento do primeiro parênteses por cada elemento do segundo. Então temos AC mais AD mais BC mais BD. Agora vamos conferir como é que fica essa identidade geometricamente. Veja, o retângulo total aqui equivale a A mais B vezes C mais D. Mas acontece que essa fórmula equivale à soma das áreas dos 4 retângulos menores, que compõem o retângulo total. Se nós pegarmos cada uma dessas 4 áreas, teremos uma identidade. Portanto, A mais B vezes C mais D é igual a AC mais AD mais BC mais BD. E está resolvida a questão graças à propriedade distributiva. Será que você se lembra de mais alguma aplicação interessante para as tais propriedades distributivas? Olha, tem um cálculo em que ela é super útil, o quadrado da soma. Quadrado da soma? Essa você vai ter que me lembrar como é. É o seguinte, nós vamos calcular o quadrado da soma de dois números, aí você vai entender. Por exemplo, A mais B ao quadrado. Sabendo a propriedade distributiva, fica fácil resolver. Olha só, A mais B ao quadrado é igual a A mais B vezes A mais B. Sim, porque todo número elevado ao quadrado é a multiplicação dele por ele mesmo, não é? Exato. Fazendo a distribuição fica AA mais AB mais BA mais BB. Agora vamos trocar o AA por A ao quadrado, o BA por AB para ficar tudo na mesma ordem e o BB por B ao quadrado. Então temos A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Está aí, a questão está resolvida. Se você investigar o assunto como eu andei investigando, vai descobrir que essa identidade A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado diz o seguinte: o quadrado da soma de dois números é igual ao quadrado do primeiro número mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo número mais o quadrado do segundo. Investigue no seu livro. Mas tem uma identidade que também é muito importante. Tão importante quanto essa que a gente acaba de ver. Eu lembrei do quadrado da soma. E você lembra de outra identidade importante? Eu não me lembro de tudo. Mas tem uma identidade importante que é o desenvolvimento do quadrado da diferença de dois números. Lembra disso? Vamos pegar a equação A menos B ao quadrado igual a A mais B negativo ao quadrado. Primeiro vamos aplicar o que a gente já sabe.
Fica a ao quadrado mais 2a vezes b negativo mais b negativo ao quadrado. Daí temos a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. O sinal negativo do termo 2ab fica, mas nos números elevados ao quadrado o sinal desaparece, porque eles sempre são positivos. Temos então, mais uma vez, a mesma identidade que apareceu na questão anterior. A menos b ao quadrado igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Exatamente, a mesma identidade que vimos antes. Acho que todo o esforço que a gente fez para recordar das coisas valeu a pena. Não, valeu. Recordar aquilo que já aprendemos foi bem interessante. Agora, para fixar tudo ainda mais, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você recordou produtos notáveis, como o cálculo da área de um retângulo ou de um quadrado. E recordou conceitos de multiplicação e propriedade distributiva. Além de fixar, através da propriedade distributiva, os cálculos que envolvem o quadrado da soma. Tudo isso foi para você ver o seguinte. É bom a gente olhar para trás de vez em quando para fixar alguns conceitos que vão ser importantes em futuras investigações. Quer dizer, futuros estudos. E na próxima teleaula a gente segue em frente. Até lá!